Opa, boa tarde. Meu nome é Guilherme. Eu sou do grupo de estufas e casas de vegetação. Hoje a gente vai apresentar isso que é da matéria de construções gerais da professora Isamara. E eu vou começar um pouco com a introdução do que é estufas e casas de vegetação. Elas são estruturas que permitem o cultivo de plantas em ambientes controlados, que protegem condição externa, como vento, chuva, sol, geada, chuva de granizo, calor excessivo, protege muito de pragas também, de plantas daninhas. E em palavras mais técnicas, ela cria um microclima para o crescimento das plantas, que garante a produção contínua de alta qualidade durante o ano todo. Embora os termos estufa e casa de vegetação sejam usados como sinônimos, há uma diferença entre as estufas e as casas de vegetação. As estufas elas são mais voltadas para a produção comercial. Já as casas de vegetação são usadas para pesquisas e estudos sobre muito produção de mudas e essas coisas. Agora eu vou explicar um pouco sobre a história e a evolução das estufas. Vou puxar esse assunto um pouco mais para o lado das estufas e depois vai vir um pouco mais para o lado das casas de vegetação. As primeiras estufas surgiram na Roma Antiga, quando o imperador Tibério ele queria comer pepinos o ano todo. Eles criaram estruturas redimentares com pedras transparentes que deixavam passar a luz do sol. As estufas elas se tornaram populares na Europa, usando para cultivar plantas tropicais e ornamentais. No século XX, com o avanço dos materiais de plástico, metálicos, elas se tornaram mais acessíveis e passaram a ser usadas na agricultura moderna, que até hoje em dia são usadas. Como a gente pode ver, na escola tem uma, na fazenda escola tem uma também. E eu acho que em todo estado é muito fácil de ter estufa, porque ajuda muito. Hoje, as estufas evoluíram muito, muito. Diferente de quando era, tanto como eu já falei, que era construído com pedras, essas coisas. Agora existem versões mais automatizadas, que hidropônicas e até autossustentável, com energia solar e reaproveitamento da água. Essa evolução ela reflete muito no avanço da agricultura e a precisão da sustentabilidade. Tudo bom, professor? Meu nome é Guilherme. Vou falar sobre um trabalho que é estufas e casa de vegetação. Eu vou falar um pouco sobre o sistema de cultivo em estufas. Dentro das estufas, há vários sistemas de cultivo. O cultivo em solo, que é o tradicional, ele exige da atenção ao manejo e à fertilidade. Cultivo em substrato, que utiliza fibra de coco, areia ou perlita. Hidroponia. As plantas crescem em solução nutritiva sem utilizar o solo. Aeroponia. As raízes suspensas no ar e alimentadas por névoa nutritiva. Um exemplo de cultivo em solo é o que? No meio da estufa, você vai fazer uma plantação, com o plantio de alface, de uma hortaliça, utilizando o solo. Já no meio da hidroponia, que a gente tem aqui no campus, aqui no instituto, ele não utiliza o solo, ele vai utilizar uma solução nutritiva, mas não vai utilizar o solo. Vai ser uma água corrente com uma solução nutritiva correndo entre as raízes do canal de PVC. Esse sistema reduz desperdícios e aumenta a produtividade. A hidroponia, por exemplo, pode produzir até 10 vezes mais por metro quadrado de um campo aberto, com a economia de água e insumos. Então ela vai fazer uma produção mais econômica sem utilizar tanto espaço. Vou falar também um pouco sobre a vantagem, as desvantagens e a sustentabilidade. As vantagens das estufas são inúmeras. A produção é constante durante o ano. A proteção contra pragas e intempéries, a economia de água e insumos, a melhor qualidade dos produtos. Mas também há desafios nesse meio, que são o custo inicial muito alto, a necessidade de manutenção e um conhecimento técnico. Hoje a sustentabilidade é a prioridade. As estufas modernas usam energia solar, a capacitação de
de água da chuva e a reciclagem de nutrientes, tornando-se mais eficientes e ecológicas. Oi, professora, boa tarde. Meu nome é Kaique. Vou falar um pouco sobre o trabalho de construções rurais. Vou falar um pouco sobre tipos de estufas e casas de vegetação. Há vários tipos de estufa, adaptados a diferentes climas e produções. Tipo túnel, simples e econômico, ideal para pequenas propriedades. Tipo capela, formato de telhado, facilita a drenagem e ventilação. Dente de cedro, permite ventilação natural, ideal para regiões quentes. Multispan, estrutura com múltiplos módulos usados em grandes produções. De vidro, alta durabilidade e luminosidade, ideal para pesquisas. Os materiais variam: aço galvanizado, alumínio, madeira tratada e PVC. As coberturas mais usadas são polietileno, policarbonato e vidro. Cada material influencia o custo, a durabilidade e o controle de luz. Vou dar um exemplo de tipo túnel. Ele é usado em hortaliças, como tomate, alface, pimentão, morango e etc. Vou falar também agora sobre controle ambiental e condições climáticas. O controle ambiental é fundamental para o sucesso de um estudo. O produtor regula fatores como temperatura, umidade, luz e céu. Temperatura deve ser mantida entre 18 graus e 28 graus para a maioria das hortaliças. Umidade controlada por nebulizadores e ventilação lateral. Luz complementada com lâmpadas de LED e aspecto ajustável. CO pode ser injetado para acelerar as fotossíntese e aumentar a produtividade. Hoje, sensores e sistemas automatizados permitem controlar tudo à distância, usando aplicativos conectados à internet. E isso foi minha parte. Boa tarde, meu nome é Luiz e hoje eu vou explicar um pouco sobre a aplicação no Brasil e no mundo sobre as estufas. No Brasil, as estufas são comuns em cultivo de morango, tomate e flores, especialmente no sul e no sudeste. Instituições como a Embrapa e a IAC desenvolvem tecnologias específicas para nosso clima tropical, com foco na eficiência e na redução de custos. No exterior, países como a Holanda e o Canadá dependem quase totalmente das estufas. Na Holanda, 90% dos tomates são cultivados em casas de vegetações, nas estufas, totalmente automatizadas. O futuro das estufas está na automação completa. Inteligências artificiais já usadas para prever condições ideais e ajustar automaticamente a temperatura e a irrigação.